Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus, a paz do Mestre Jesus, a paz que excede todo o entendimento esteja com vocês. Esteja aí na sua casa, esteja na sua família, esteja te conduzindo pela missão, seja o seu arbítrio, a paz de Deus esteja com todos. Vamos lá, vamos para a nossa meditação, que o Senhor possa vir falar conosco por intermédio da sua santa palavra, começando mais uma semana. Vamos para essa conversa que pode ajudar muitos aqui. Que Deus abençoe. O texto para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Quero ler com vocês a partir do verso 17. Diz assim: E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob o pé de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, irmãos. Vocês percebem que eu tenho meditado bastante, e o Senhor tem trazido bastante para mim a Epístola de Romanos. E creio que tem irmãos aqui que estão vivendo, e eu creio mesmo, que assim como os irmãos, que tem alguém aqui que está vivendo um tempo final de processo. E é um tempo que exige alguns cuidados, é um tempo que exige uma atenção redobrada, é um tempo que exige aplicação maior naquilo que se refere justamente a mergulhar mais fundo em Deus, para que possa ultrapassar e romper. No tempo de rompimento de barreira, irmãos, é um tempo que exige muito mais força, perseverança e principalmente muita sabedoria. Bom, e a Epístola de Romanos, como vocês percebem, eu tenho estudado bastante, o Senhor tem trazido, já falei, e estou mencionando novamente. Quero fazer aqui a contextualização, porque creio que alguns irmãos podem se identificar com o contexto e se identificar logicamente com a palavra. A igreja de Roma, a igreja dos romanos, a carta de Paulo aos romanos era justamente por um motivo. Eles se reuniam em células, em casas, em pequenos grupos, e isso fazia ficar fácil a infiltração dos falsos ensinos. E teoricamente o inimigo tentava ali muitas vezes roubar aquilo que significa a cruz de Cristo, ou seja, a graça de Deus, fazendo com que as pessoas tentassem obter sucesso justamente pelos seus esforços e não pela fé. E Paulo é a carta magnífica ali, escrevendo a alguns hebreus que estavam ali situado em Roma. Ele vem tudo justamente explicando que é pela fé e não pelas obras que nós somos salvos. Ela é a carta mais completa, talvez, de Paulo. Talvez a carta que mais explique por meio de salvação. Bom, e nesse capítulo 16 é justamente as instruções finais. E aquilo que ele faz, a doxologia. O que é a doxologia, irmão Alisson? A doxologia é a oração final. É aquilo que é a instrução final para se atingir o alvo. Bom, então, pensando nisso, vamos lá, vamos para nossa conversa, vamos fazer as aplicações pertinentes. Ele fala assim, e agora, irmãos, peço-lhes que tomam cuidado. Perceba como ele introduz. Irmãos, agora, nesse momento, irmãos, peço-lhe que tomem cuidados. Nos momentos finais, irmãos, a atenção ela precisa ser redobrada. Nos momentos finais, a atenção precisa ser redobrada. Precisamos ter cuidado. Por quê? Porque o inimigo, ele tenta roubar. Quando ele não consegue nos parar no tempo da semeadura, ele vem no tempo da colheita, irmão, na colheita de bênçãos.
Olha, a palavra fala em Gálatas 6:9 que se nós não desistirmos de fazer o bem no tempo certo, o Senhor dará colheitas de bênção para nós. Em Juízes 6, versículo 3, Gideão passou por isso. Os midianitas vinham ali constantemente roubar, deixavam os israelitas fazer todo o trabalho, e ali na figura de Satanás, usando os midianitas, eles vinham e roubavam a colheita. E por isso Gideão estava ali no lagar. O lagar era um lugar de moer trigo, era prensar a uva, e ele estava justamente ali moendo o trigo naquele lugar. Por quê? Porque ficava escondido, era como se tivesse uma proteção e ninguém pudesse ver. Bom, e Deus, ele tem dado avisos, ele tem falado com pessoas aqui que está chegando o momento da bênção, que está chegando, e muitas vezes essa pessoa não conseguiu colher justamente porque não conseguiu vigiar, não conseguiu naquele momento manter a postura que era necessária, uma postura mais discreta, mais escondida. Em Mateus 26, versículo 41, o Senhor Deus, ele fala da seguinte forma, eu quero ler com vocês o versículo. Ele fala assim, vigiai e orais, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu vejo muitos crentes usando isso, como esse versículo, justamente como desculpa para pecar. É uma verdade. A carne é fraca, o próprio Senhor falou, a carne é fraca. Mas o que o Senhor está falando? O Senhor está chamando justamente nós, naquele momento, vigiar, ou seja, fique atento, coloque-se na posição de atalaia. Para quê? Para que não entreis em tentação. Muitos crentes, meu irmão, se acostumaram a pedir perdão, em vez de orar para pedir para não entrar em tentação. Ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que está acontecendo, irmão? Uma batalha interior, uma guerra interior entre crer na promessa e não. Jesus estava ali na beira do Getsemane, os discípulos dormindo naquele momento, e ele pronto para entregar o seu espírito de volta a Deus. Era um momento de batalha espiritual tremendo, irmãos. Um momento a qual o cansaço toma conta. Nesses momentos nós percebemos que o cansaço aumenta. Muitas vezes até acordamos cansados. Então o Senhor está falando aqui para alguém vigiar. Olha, ele fala, com aqueles que causam divisões e perturbação da fé, ensinando coisas contrárias a que vocês aprenderam. Fique longe deles. É para ficar longe, irmão, desses aqui. É o que Paulo está falando, mas eu quero me apegar aqui porque o inimigo, ele virá de duas formas nesse tempo final. Para causar divisão. Então eu creio que é justamente uma promessa de alguém que carrega restauração, que carrega união, e também minar a fé na promessa. Minar a fé na promessa, irmão. Olha, quando o Senhor envia os discípulos, em Mateus capítulo 10, no versículo ali, eu acho que 6 ou 7, os discípulos para pregarem a boa nova, o que acontece? O Senhor adverte os discípulos que a tarefa deles não seria fácil. O Senhor fala para eles que eles passariam por momentos muito perigosos, por momentos justamente de alta tensão. E no versículo 16, olha o que ele fala assim, eis que envio-os como ovelhas no meio de lobo, ou seja, irmão, ovelha no meio de lobo é o quê? O lobo está pronto para abocanhar a ovelha, num lugar de perigo. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente, ela é sorrateira, irmão, ela anda tranquila e a pomba age na simplicidade. O menor sinal de perigo, ela voa. Então, nesse momento, o inimigo, ele vem dessas duas formas, irmão. Ele quer causar divisão e justamente diminuir a nossa fé naquilo que é a promessa. E nós precisamos entender que a promessa de Deus é boa, irmão. É a promessa de Deus que vai trazer resposta ao nosso coração. É a promessa de Deus que vai trazer alívio para todo o sofrimento do deserto. É a promessa de Deus que vai colocar um sorriso no rosto. Nós temos esperado por esse momento que nos faz sorrir. Nós temos esperado por esse momento que traz justamente uma alegria ao nosso coração. Quero te perguntar, meu irmão, já chegou para você aquilo que te faz sorrir? Se não, então fica vigilante, fica esperto. Olha o que o Senhor fala em Marcos capítulo 3, no versículo 25. Ele fala da seguinte forma, que se
se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, ou seja, não poderá nem existir, irmão. E ele quer causar divisão, ele quer minar a nossa fé na promessa, justamente atacando os nossos pensamentos. Agora, como ele faz isso? Ele manda falar, irmão, Paulo fala, fique longe deles. Então a distância, meu irmão, é longa desse tipo de pessoa que está sendo usada por Satanás. O inimigo usa tudo e todos para não deixar você chegar na promessa. Então é necessário que fique esperto, que fique atento, que tenha atenção com quem fala com você e que palavras estão sendo usadas. Olha, ele fala, esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses. Então aqui tem uma característica, são egoístas, estão pensando em si mesmos, não estão pensando em você, não estão pensando em nós. Precisamos entender isso. E como é que eles usam? Ele fala assim, enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi no deserto, é justamente ser astuto como a serpente. Eu não caio mais fácil. Antes por causa da carência emocional, da dependência emocional que eu carregava, eu queria agradar todo mundo e queria alegrar todo mundo, ser o bonzinho. Sabe aquele cara que era o bonzinho, mas eu era bobão. Eu era chamado bobão mesmo. O engano, irmão, normalmente, ele não parece engano. Eu quero repetir isso. O engano, normalmente, ele não parece engano. Olha, vem com palavras suaves, com bajulação, com lisonjeio, sabe? Cheio de mel, cheio de astúcia, cheio de conversinha, como diz lá na periferia, fala assim, os irmãos lá da periferia falam assim, mas você é conversinha, hein? Eles falam dessa forma lá. Olha, o que fala em João capítulo 8, versículo 48, as palavras do Senhor Jesus, são palavras duras, irmãos. Olha, João 8, 48, diz da seguinte forma, e disseram a Jesus, por acaso não temos razão quando dissemos que você é samaritano e está dominado por demônio? Eu não estou dominado por nenhum demônio, respeito o meu Pai, mas vocês desrespeitam, não procuro conseguir elogio. Eu afirmo que isso é verdade, quem obedecer aos meus mandamentos nunca morrerá. Vocês são filhos do diabo, é o que ele está falando. Ele fala que aquele que obedece justamente aos interesses egoístas, fala que é o diabo, que não creem nele. Fala, a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus, vocês não escutam a palavra dele. Então ele está atribuindo justamente a paternidade dessas pessoas ao inferno, o mesmo que Paulo está fazendo aqui. E Paulo, em Filipenses 3, versículo 18, olha o aviso que ele dá para a igreja de Filipenses também, naquele momento talvez que ele estivesse pronto. Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava prestes a cumprir a sua missão, estava preso. Olha o que ele fala. Ele fala assim, já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando em lágrimas. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da cruz. Inimigos da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são o desejo do corpo. Em outras versões, como a Ferreira de Almeida fala, os deuses deles são o ventre. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Irmãos, tem problema pensar nas coisas do mundo? Não, mas o problema é pensar somente nessas coisas. O problema é se mover somente por dinheiro, o problema é se mover somente pelo que vem amanhã, o problema é se mover somente por uma restauração de casamento, o problema é se mover somente pelo namorado, pela namorada, somente por isso. Paulo fala, miserável homem que sou se penso somente nas coisas dessa terra. Eu sou o dos mais miseráveis se assim pensar. Por quê? Porque já foi plantado uma eternidade no nosso coração. Já foi plantado algo que nós sabemos que é eterno. Então, nesse momento, precisamos ter atenção para que o engano não venha, criar raiz em nós e fazer nós pecarmos novamente e endurecer assim o nosso coração contra as promessas do Senhor. É isso que Satanás vai tentar fazer nesses últimos momentos. É isso que o inimigo tem tentado fazer. Agora eu quero te falar uma coisa, irmão. Quero te fazer uma pergunta, minha irmã. Na verdade, quero deixar essa pergunta para reflexão e saber que nós precisamos de Deus para não sermos enganados. Porque quem está sendo enganado, sabe que está sendo enganado no momento que está sendo enganado ou normalmente descobre depois?
quero deixar para reflexão e partir para a próxima, porque ele fala assim, ó: mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor. Você tem vindo até aqui, meu irmão, tá querendo sair do deserto, minha irmã, tem sido obediente ao Senhor, cai e levanta. Não estou falando aqui de pecado, a obediência é totalmente diferente disso. Ó, o Senhor fala assim, ó: o que muito me alegra. Então, olha, eu quero te falar, meu irmão, a obediência, ela não alegra só o coração de Paulo. A obediência, ela alegra o coração de Deus. Então permaneça firme, sabe? O salmista fala: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, sabendo disso, o que nós fazemos, irmão? E aqui entendamos, pecado é todo o caminho largo que sai do caminho estreito. Largo, o Senhor Jesus não está no caminho largo. Deus não está no caminho largo. Então a obediência alegra o coração dele. Quer manter o Senhor alegre? Tem recompensa. Neemias 8:10 fala: a alegria do Senhor me fortalecerá, ou a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor alegre, eu forte. O Senhor alegre, você forte. O Senhor alegre, nós forte. Nós nos fortalecemos com a alegria do Senhor. O Senhor se alegra em ver um filho obediente que escuta Ele, meu irmão, e presta atenção. Por quê? Porque só o Senhor é capaz de nos livrar do pecado que leva à morte. O Senhor está querendo salvar, e a obediência, ela leva à salvação. Olha, Paulo continua falando. Ele fala assim, ó: quero que sejam sábios para fazer o bem e permanecer inocentes de todo mal. Irmão, a sabedoria já edificou sua casa. Minha irmã, a sabedoria já edificou sua casa. Você já aprendeu muita coisa. Não queira voltar para o deserto. A sabedoria evita muita confusão. Eu quero repetir, a sabedoria evita muita confusão. Eu separei alguns versículos e eu nem vou ministrar. Eu vou ler a palavra de Deus naquilo que se refere a algumas características da sabedoria que está no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 13. Eu vou ler na linguagem atual, justamente para que haja a nossa compreensão. Vou ler pausadamente e devagar, para que vocês percebam o que a sabedoria pode fazer com o homem e com a mulher. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comprar com ela. A sabedoria é mais preciosa do que a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. Com sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, filha, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que ela se afaste de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Ele repete: você caminhará seguro e não tropeçará. Eu vou repetir, esse é o versículo 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitará, não terá medo, e o sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Não vou nem ministrar, irmãos, porque sei que gastei tempo lendo, mas se você quiser depois repetir a leitura, está em Provérbios capítulo 13, capítulo 3, do versículo 13 ao 26. Então deixe a sabedoria edificar a sua casa. A sabedoria deve estar acompanhada, meu irmão, logicamente, de uma dose de sacrifício, de uma dose de renúncia. Não há sabedoria a qual possa ser empregada se não houver uma dose de renúncia, se houver uma dose de sacrifício. Sem sacrifício, sem vitória, sem dor, sem ganho, meu irmão, sem cruz, sem glória, meu irmão, sem cruz, sem ressurreição, sem ônus, sem bônus. Você quer aquilo que te faz sorrir? Então coloca a sabedoria para funcionar com o teu sacrifício diário, de leitura da palavra, de oração, de ficar vigilante com o Senhor. Porque Paulo fala, olha, e agora eu vou chegar no final, ele fala:
Em breve, eu creio que alguém aqui precisa ouvir isso. Em breve, muito em breve, está bem perto. Toque, 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 toque. Em breve, agora, já bate a porta. O tempo da vitória está perto, meu irmão. É chegado o tempo da colheita de bênção. O que é que você tem pensado? O que é que está na sua mente agora que te faz sorrir? Está pertinho de você encontrar cara a cara, face a face. Olha, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Sob os pés de vocês. Sob os pés de vocês, irmãos. É sob os nossos pés. O Senhor é bom, irmão. O Senhor, ele é impressionante. Por quê? Ele faz questão. É uma forma de humilhar a Satanás. Ele mesmo, ele pode esmagar Satanás com um simples sopro. Ele afastou Satanás do céu com um relance de olhar, mas ele quer dar a vitória na sua mão para que você sinta o gosto. Então, você precisa confiar em si mesmo, você precisa confiar sim no seu potencial, saber que o Senhor vai lhe entregar na sua mão e vai lhe dar a estratégia necessária para alcançar a vitória nesse tempo final, como talvez possa ser essa, e será esmagado, irmão. O que quer dizer esmagado? Que não sobrará resquício da maldade que ele implantou durante toda a nossa trajetória. Ele vai tentar implantar sim outras vezes, nós vamos ver chegar perto, mas dentro de nós e no nosso coração, acabou. Nós vamos estar espertos, nós vamos estar vigilantes com tudo aquilo aonde o mal entra e perceberemos, então será aniquilado de uma vez por todas. Lógico que de uma vez por todas é quando nós partirmos para o céu. Mas na sua vida, meu irmão, e na sua vida só acontecerá novamente se, porventura, abrir aquela chamada porta, naquilo da linguagem crentez, a brecha. Então, irmão, sabe, o tempo da vitória está perto e ele vai te dar vitória. Provérbios 21, versículo 31, os homens aprontam um cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Ele lhe entregará a vitória nas suas mãos para que você pise, para que você humilhe os seus inimigos. Todos verão e todos glorificarão o nome do Senhor com o tamanho da vitória que ele vai lhe entregar. E o que eu preciso fazer, Alisson? Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Confie em Deus e confie em Jesus. Confia em Deus e confia em Jesus. Confia em si mesmo. Mas confia, sobretudo, nesse Pai que tem cuidado de você, nesse Pai que tem cuidado de nós nesse deserto. Confia em Deus. Confia em Deus. Eu suplico, confia em Deus de todo o seu coração. Confia em Deus. Confia em Deus. E do outro lado, cantaremos o hino da vitória. Salmos, versículo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está pronto para te entregar, meu irmão. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Lembre-se disso. Ele está pronto e ele quer muito, meu irmão. Ele quer muito, minha irmã, lhe abençoar. Então somente acalma, confia, mantenha-se vigilante em oração e lembre que no final de tudo, Ele colocará um sorriso no seu rosto. No final de tudo, o Cordeiro Santo tem uma recompensa maravilhosa pela tua força, pelas tuas lágrimas e pelo teu sacrifício. Fiquem os irmãos com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.